Lula ganhou em todos os estados do Nordeste e na maioria do Norte, são esses estados que estão em vermelho. Já Bolsonaro, que são os estados em azul, ganhou em todos os estados do Sul, do Centro-Oeste e no Sudeste, perdeu apenas em Minas Gerais. A gente também tem uma outra arte que mostra a disputa presidencial pelos estados. Você acompanha aí no saldo total 43,20% para Bolsonaro, 48,43% para Lula. Bia, entre as propostas aí de ontem, né, das conversas, do debate, teve um momento aí que eles falaram sobre o teto de gastos. Os candidatos foram perguntados sobre os auxílios para o ano que vem, de onde vai sair esse dinheiro. E os dois afirmaram que o benefício vai continuar, mas não sabem direito de onde vai sair esse dinheiro, né? Exatamente. A gente já sabe de onde vai sair o dinheiro, na verdade, né? É do nosso bolso, do bolso do contribuinte. Porém, como que eles vão fazer para cumprir o teto de gastos é um desafio, tanto que nenhum candidato conseguiu responder. É algo, de fato, que ninguém tem clareza de como vai fazer, mas fato tem um candidato que diz que não vai desrespeitar o teto de gasto. Tem outro candidato que diz que vai simplesmente aniquilar o teto de gastos. Ou seja, aí a gente já vê quem tem mais responsabilidade fiscal. Apesar de falar e valer o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, seja lá como for, qualquer programa de transferência de renda que eles chamem, existe sim uma preocupação com o teto de gastos. Por quê? Porque não dá para negar que a transferência de renda é necessária, porém uma medida populista. E aí é uma medida que traz voto. Então, é óbvio que eles vão prometer nesse momento o Auxílio Brasil de R$600. Porém, a gente não sabe como que ele vai fazer esse tipo de manobra. A gente tem uma agenda de reformas para ser cumprida, a gente tem uma reforma tributária para ser aprovada, a gente necessita urgentemente disso. Então, assim, não dá para trazer teto de gasto, responsabilidade fiscal, sem falar de conta pública, sem falar de dívida pública, sem falar de quanto se arrecada, qual é o déficit. Então, assim, existe sim essa preocupação, porém, para o eleitor médio, é muito complicado esses assuntos. E aí é o problema, porque ele quer saber se vai ter a garantia do Auxílio Brasil, ele quer, mas ele não quer saber como, a custo do quê. E é algo que é retroalimentado, porque quem banca o Auxílio Brasil é a população brasileira. E até a própria população, através do pagamento do tributo, que é tributado sobre o consumo, por exemplo. Então, é algo que você não traz esse tipo de clareza para o eleitor e complica. E é preocupante, sim, saber como que eles estão prometendo essa transferência de renda, apesar da gente ter tido recordes de arrecadação da União através de várias questões tributárias, mas como que vai se fazer, ainda ninguém sabe. Uhum. Bia, aqueles 15 minutos aí que os candidatos tiveram para debater um momento aberto, né, que a gente não tinha visto em um outro debate esse ano. Os dois candidatos apresentaram as suas propostas. Você acha que nesse momento aí eles usaram bem esse tempo a seu favor para tentar tirar aquela diferença aí, no caso de Bolsonaro, de 5% do resultado que saiu nas urnas no primeiro turno e Lula, para não deixar o Bolsonaro caminhar aí nesse eleitorado ainda que ele pode tentar conquistar para ele? Sim, eu vejo como o Bolsonaro ele tem que atacar o eleitor indeciso, assim como o Lula. Quem já está decidido a votar no Lula e no Bolsonaro não vai virar o voto, não adianta, é muito difícil. Mas eu vejo sim como algo positivo. Eu acho que eles conseguiram explorar, trazer temas que já tinham sido trazidos de maneira mais tímida e dessa vez muito menos. Então, é muito importante que tenha esses 15 minutos que você consiga falar com o eleitor, longe daquele clima de propaganda eleitoral, longe daquele clima dos outros debates, que teve um clima extremamente tenso e virou quase que um circo ali. Então, foi um momento de extrema importância, principalmente para o presidente Jair Bolsonaro, vítima aí de tantas fake news. Então, eu vejo, sim, como de maneira extremamente positiva esses 15 minutos e esse novo formato. Nesse debate aí, o Bolsonaro, Bia, que dias antes tinha falado em aumentar o número de ministros do STF, ele recuou aí na semana passada, ele estava falando disso, porque teve uma repercussão negativa, né? E Lula afirmou que os indicados têm que ter uma história e uma biografia. Ontem, nesse debate, os dois disseram que são contra o aumento no número de ministros do STF, né?
Na verdade, precisa ter exatamente um notório saber jurídico. É algo um pouco um pouco difícil de definir, mas fato é que precisa. Para você estar no STF, você precisa ter aí uma bagagem jurídica muito ampla. Mas eu vejo que quando o Bolsonaro fala em aumentar o número de ministros, não dá para ver com bons olhos quem pede menos Estado. Então, quem pede menos Estado não pode querer inchar mais o Estado com mais cargo, né? Então, ter mais ministro no STF, ainda que tenha um viés de poder ter algo equilibrado entre os dois polos, digamos assim, progressistas e conservadores, apesar disso ser extremamente difícil de explicar aqui, né? Não é bem isso, mas ok, depois a gente abre aí um debate sobre correntes políticas e ideológicas, mas fato não dá para a gente defender mais ministro, porque defender mais ministro no STF, além de ser inconstitucional, é claro, você está trazendo mais Estado, mais coisa inchada, e ninguém quer mais Estado inchado. Isso vai, inclusive, contra o que o Bolsonaro acredita. Então, ainda bem que o Bolsonaro recuou. Não foi uma boa jogada ele ter falado de ter mais ministros no STF, não.